Oi gente, tudo bem? A gente vai dar continuidade às nossas aulas de citologia, falando agora sobre os transportes que ocorrem na membrana plasmática. Nessa aula a gente vai falar sobre transporte passivo. Então, transporte passivo é um tipo de transporte que vai ocorrer na membrana plasmática sem gasto de energia. Então, vai ocorrer de forma espontânea, do meio mais concentrado para o menos concentrado. Por ocorrer de forma espontânea, natural, do meio mais concentrado para o menos, a gente diz que está ocorrendo em favor de um gradiente de concentração. E isso vai ficar ocorrendo para que as células sejam igualadas, o meio de concentração de ambas sejam iguais, tá? Os três tipos de transporte passivo que a gente vai ver vai ser o de difusão simples, difusão facilitada e osmose. Então, difusão simples, ele consiste no transporte de gases e moléculas pequenas, lipossolúveis ou hidrofóbicas na membrana plasmática. Então, as moléculas e íons, eles vão ser transportados de forma espontânea, natural, do local que está mais concentrado para o menos concentrado, como mostra aqui a imagem. Eu tenho, ó, um exemplo aqui de uma membrana, certo? De concentração celular. Um meio mais concentrado e um meio menos concentrado. Então, daqui, que está mais concentrado, vai partir moléculas para o meio menos concentrado, até que ambas se igualem. Isso é a forma de difusão simples, ocorre em favor do gradiente de forma espontânea, tá? Um exemplo disso no nosso corpo é a troca de gases durante a respiração. Então, o gás oxigênio e o gás carbônico, eles se encontram em concentrações diferentes nos alvéolos. Aí vai ocorrer essa forma de difusão, certo? Difusão facilitada é o transporte de substâncias também do meio mais concentrado para o menos, só que essas substâncias são substâncias que não se dissolvem em lipídios. E a nossa membrana plasmática, ela é formada de fosfolipídios. Então, para que elas consigam passar pela membrana, a gente vai ter o auxílio de proteínas. As proteínas que auxiliam aí são as permeases, que vai ajudar as moléculas a atravessarem a membrana. Então, é como a difusão simples. Vai sair do mais concentrado para o menos concentrado, as substâncias. Porém, vai ter a ajuda de proteína, tá? Então, as permeases, elas vão capturar as substâncias, como uma glicose, um aminoácido, e vão ajudar a atravessar, tá? Entrar dentro da célula. Aqui tem uma imagem, ó, que tá as substâncias, uma molécula de glicose, tentando atravessar a membrana, tá? Para dentro da célula. E ela vai conseguir esse feito com a ajuda da proteína. A proteína que se abre, absorve a molécula de glicose, a proteína carregadora, né, a permease, e leva para dentro a proteína, tá? A molécula de glicose para dentro da célula. Então, vai ter sempre uma proteína ajudando nesse transporte. Esse processo de fusão, ele é lento, tá? Principalmente difusão de difusão simples, ele é mais lento do que o de difusão facilitada, já que o difusão facilitada, ele vai ter uma ajudinha aí da proteína para facilitar esse processo, tá certo? Né? Para ajudar nesse processo, para que ocorra até um pouco mais rápido, dependendo da necessidade da célula. Aí cai algumas questões que você pode observar, vai ter alguns gráficos que vai pedir para você comparar a difusão simples da difusão facilitada. Então, coloquei aqui um gráfico e coloquei aqui uma figura, uma imagem mostrando a diferença. Na imagem, a gente vê que a difusão simples, ela não tem ajuda, tá? As partículas estão aqui e elas vão se locomover de forma espontânea para o menos concentrado, tá? Do mais para o menos. A facilitada vai ocorrer isso também, só que com a ajuda de uma proteína. E no gráfico, você vai ver que na difusão facilitada, ela começa mais acelerado, certo? Mas faz uma curva, tem uma hora que fica de forma constante. Porque
A proteína vai ter o seu limite, tá? De transporte. Então, ela vai carregar uma, duas, mas vai ter uma hora que, se tiver várias substâncias para ela carregar, ela não vai conseguir carregar ao mesmo tempo. Aí vai ficar de forma constante. E a difusão simples, ela vai ocorrer de forma lenta, certo? Mas progredindo. Então, no gráfico, você vai observar que a linha reta será a difusão simples e a que faz uma curva será a difusão facilitada, tá? Caso vocês encontrem uma questão aí falando da diferença dessas duas. Osmose é outro tipo, né, de transporte passivo e nada mais é, alguns cientistas acham que ele é um tipo de difusão especial. Nesse tipo de transporte, não é o soluto, tá? O que é o soluto? É a substância que vai se mover. Não, nesse caso, o que vai se mover é o solvente. E o nosso principal solvente é qual? A água, certo? Então, é um transporte em que a água vai se movimentar, quem vai puxar a água. Então, ela vai ocorrer entre dois meios aquosos, separados, por uma membrana semipermeável, certo? Como está aqui na imagem. Eu tenho, ó, a minha imagem, moléculas de sal solto, moléculas de água, que é o azulzinho, tá? Na imagem A e na imagem B. Então, aqui tá mais concentrado, certo? Com sal. E na imagem, no outro lado, tem mais água. Então, o que é que vai acontecer? A água, ela vai sair sempre do meio, tá? Que tá menos concentrado de soluto, né? No caso aqui, tem pouco sal aqui. E vai para o meio mais concentrado, que é para ficar em equilíbrio, certo? Quando é o que ocorre na figura B. Então, de início, na minha imagem A, de um lado eu tenho mais sal, do outro eu tenho mais água. Aí, a água, ela sai daqui, do que tem menos para o que tem mais, no caso de soluto, o sal, até que fique em equilíbrio, tá? Então, sempre vai ocorrer isso. Ela vai puxar a água, o meio mais concentrado, vai puxar a água do meio menos concentrado. Para isso, a gente tem três tipos de soluções, que eu quero que vocês entendam a diferença, que é a solução hipotônica, solução isotônica e solução hipertônica. A hipertônica, ela vai apresentar maior pressão osmótica e concentração de soluto, ela vai ter mais soluto, certo? Então, vai ter a maior quantidade de sal. A hipotônica, ela tem menor pressão osmótica, então tem menor concentração de soluto. Então, ela vai ter mais água, certo? Na hipotônica. E a isotônica é aquela igual, certo? Que tem a mesma quantidade de soluto e de solvente, de sal e de água, por exemplo. Concentração de a pressão osmótica, o equilíbrio, existe um equilíbrio osmótico. Então, eu tenho aqui uma imagem de uma hemácia numa solução isotônica. Ela está no seu tamanho normal, porque está em equilíbrio. A quantidade de concentração de soluto dentro dela e fora é o mesmo. No hipotônico, tem mais água nela, dentro dela, do que fora, certo? Tem menos quantidade aqui de água. É um meio com a quantidade de água maior e pouco soluto. Aí a água tende a entrar, ela puxa a água. E o meio hipertônico está mais concentrado, o meio fora, certo? Tem mais sal, tem mais soluto do lado de fora, certo? Então, o meio hipotônico, como ele tá uma menor concentração osmótica, né? Tem menor concentração de soluto, ele vai ter mais água, aí ele tende a puxar a água, certo? A entrar a água dentro da célula. Já no hipertônico, como ele está mais concentrado de sal fora, ele tende a puxar a água que está dentro da célula e irriga, tá? Vamos ver isso aqui, esse processo nas células animais. Então, na célula animal, tem o meio hipertônico, certo? O hipertônico é aquele meio que vai ter muita quantidade de sal, certo? Fora, vai estar o meio bastante concentrado, fora, e dentro não. Dentro vai estar menos concentrado. Então, o que é que vai acontecer? Quando está mais concentrado fora, né?
tem mais sal fora, então a água tende a sair, tá? Da célula, para que fique em equilíbrio, porque dentro da célula tá menos concentrado e fora tá mais. Então ele puxa, o meio hipertônico, ele puxa a água da célula. Então ela murcha, ela fica enrugada. O meio isotônico tá com concentração igual, então fica igual, tá? Tanto fora quanto dentro da célula. E o meio hipotônico, ele tá mais concentrado dentro do meio da célula do que fora. Então a água tende a entrar. Então lembre, hipertônico, a água tende a sair, certo? O meio externo puxa a água. Já o hipotônico, como ele tá menos concentrado, tá mais concentrado internamente, então ele tende a água a puxar, a entrar, certo? Hipertônico, a água sai e enruga a célula. E o hipotônico, a água entra, tá? Ela incha, certo? Na célula vegetal, sim, aí como ela incha, tá? Vai chegar uma parte desse meio hipotônico que ela inchou, tanto que pode ter uma lise, né? Nesse caso aí, o que é lise? A membrana não suportar grande quantidade de água, ela inchar e romper, certo? Porque ela não aguenta aquela quantidade excessiva de água. Imagina assim, deixa eu ver, um balão, certo? Um balão de festa. A gente enche ele, enche. Quando ele não aguenta mais de tanto ar, ele vai estourar. Isso pode ocorrer com a célula no meio hipotônico. Ele vai encher tanto de água que aquela membrana não suporta, aí se rompe, certo? Então, lembrando, hipertônico tem muita concentração, certo? Fora e pouca dentro da célula, aí a água tende a sair. O isotônico tá igual e o hipotônico tem mais concentração dentro da célula, aí a água tende a entrar, puxa a água. No hipertônico sai e no hipotônico ela entra. Na célula vegetal ocorre a mesma coisa, tá? A diferença é o seguinte: no hipertônico vai ocorrer que a gente chama de plasmólise. Na célula animal ela murcha e na célula vegetal ocorre o que a gente chama disso aí, plasmólise, né? Ela fica toda murchinha também por dentro, porque ela perde água, tá? O isotônico fica igual e no hipotônico a célula incha, mas ela não se rompe porque ela, além da membrana plasmática, ela tem a parede celular, o que torna mais rígida. Então, o que é que vai acontecer? O vacúolo ele vai ficar todo espaçado, certo? Ocupando toda aqui a estrutura da célula, acumulando água, e a gente chama ela de túrgida. Então, a célula fica túrgida. Então, na célula vegetal, vai ocorrer esses dois fenômenos. Plasmólise, quando ela está no meio hipertônico, porque ela perdeu água, e túrgida, porque entrou bastante água na célula, então ela vai estar no meio hipotônico, tá? Então, a diferença entre osmose e difusão. Difusão é a passagem de moléculas muito pequenas, gases solutos, através da membrana plasmática. A facilitada também vai ocorrer isso, só que vai ter uma proteína ajudando, tá? São substâncias que não vão se dissolver em lipídios. E a osmose consiste na passagem da água através da membrana plasmática. Lembrando que sempre vai ser a água do meio, tá? Que tá menos concentrado para o mais concentrado. Aí por isso que o meio hipertônico, a água tende, tá, a sair. No meio hipotônico, ela tende a entrar. Quando for uma célula animal, a água ela vai sair e a célula vai murchar. Quando for no hipotônico, a célula animal ela vai entrar água
dentro dela, mas ela pode até se romper a hemácia aqui, como é o caso aqui na imagem, ó, a hemácia estourar. Na célula vegetal, vai ocorrer no meio hipertônico, por perda de água, a plasmólise. E quando ela entrar bastante água, ganhar água, vai ocorrer a célula túrgida, tá? No meio hipotônico. Então, gente, difusão facilitada e osmose são processos de transporte passivo que vão ocorrer de forma espontânea, certo? Sempre a favor de um gradiente, tá? Que quer dizer que ocorre naturalmente, do mais concentrado para o menos concentrado, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido esses 3 tipos de transporte. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários ou entre em contato comigo aqui pelos contatos que tem aqui abaixo, tá bom? Revisem, vejam bem a aula, façam as anotações de vocês e procurem sempre, tá? Se não entender, eu paro o vídeo, volta, tenta entender de novo, façam a forma didática de vocês de resumir, de entender as palavras que vocês não conseguiram compreender bem. Qualquer dúvida, podem falar comigo ou entrar em contato aí que eu mando material e tal. Então, procure estudar, se esforçar, tá certo? Que vai dar tudo certo. Então, até a próxima aula com transporte ativo, tá bom? Tchau, tchau, gente.